Obrigada por estarem aqui. Eu agradeço muito aos irmãos dessa casa, aos nossos companheiros, o convite para falar um pouquinho para vocês. Peço a compreensão, porque eu não sou uma palestrante, mas eu estou aprendendo e estou aqui para aprender. E, na verdade, não é uma palestra, é uma explanação do que eu estudei um pouquinho para vocês sobre esse assunto da experiência de quase morte, que é um assunto que sempre me chamou a atenção, mesmo antes de eu vir para cá. E talvez até tenha sido uma motivação a mais para eu ter procurado o Espiritismo e conhecer essa doutrina tão linda. Então, gostaria de passar para vocês aquilo que eu pesquisei durante esses dias. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, de experiência de quase morte. Deixa eu colocar aqui, acho que vai ser melhor. Tem que ser uma colinha, né, porque senão dá. Tá indo? Não é o outro lado, não? Mais pra baixo. Funciona, viu? Bom, o termo experiência de quase morte, ele ficou popular com este psiquiatra aqui. É um americano, Dr. Raymond Moody. Ele escreveu vários livros sobre vida depois da morte e de experiências de quase morte. Esse termo nasceu em 1975. Ele, além de psicólogo, parapsicólogo, filósofo, ele também ficou durante 40 anos estudando, porque ele é mestre em estudos da consciência. E ele fundou, nos Estados Unidos, um instituto chamado Teatro Memorial da Mente. Era um local onde eles se reuniam. Na verdade, aí tem um pouco de contrassenso, mas ele usava uma coisa chamada criptomancia, ele usava cristais, bola de cristal, porque ele acreditava que através desses cristais podia se conhecer o futuro. Então, assim, algumas coisas entram um pouquinho em contrassenso com aquilo que a gente acredita, mas foi um motivo para ele ter começado a se interessar pela vida depois da morte. E ele escreveu o livro Vida Depois da Vida, que teve milhões de exemplares vendidos. Na verdade, quando ele escreveu esse livro, cientistas e médicos, eles, assim, deram risada e disseram: olha, esse cara tá louco, vida depois da vida, um psicanalista, um médico, né, escrevendo sobre isso. Só que depois desses estudos, em 40 anos, hoje eles colocam o Dr. Raymond Moody, que é vivo, como um dos precursores dos estudos pela EQM. Ele pesquisou sobre regressão a vidas passadas e ele mesmo acredita que ele teve 9 vidas já. Ele já encarnou 9 vezes. E ele entrevistou mais de 150 pessoas que tiveram a experiência de quase morte, que estiveram no limiar ali entre a vida e a morte e voltaram trazendo aquilo que passaram, as suas experiências. Então, esse foi o precursor aí da EQM. Então, o que é a EQM? Esse termo experiência de quase morte, ele é na verdade um conjunto, ele refere-se a um conjunto de visões e sensações, que são a projeção da projeção da consciência, que é a projeção astral, a experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma. Sensação de serenidade, as pessoas que passaram por essa experiência relatam uma paz muito grande, uma confiança muito grande, uma serenidade grande. E a experiência do túnel, que quase a totalidade das pessoas que passaram por isso referem-se a essa experiência do túnel.
enxergam um túnel e uma luz muito bonita e muito brilhante, forte no fim desse túnel. Então, basicamente, a EQM é isso. Ela acontece, na verdade, quando, como eu já falei, o próprio nome diz, experiência de quase morte, quando está naquele limiar, né? Ou uma parada cardiorrespiratória, ou algum problema ali que a pessoa tenha, que esteja quase morrendo. Na verdade, ficou esse termo morte clínica, né? Quando os médicos dizem, ó, tá em morte clínica, esse termo ficou um pouco vago, porque hoje com os recursos, com a tecnologia, os equipamentos dos hospitais, da medicina, os que estavam com morte clínica podem ser mantidos em vida, que é a vida vegetativa. Então deixa o coração batendo e ele não tem estímulo, não tem nada, mas ele está ali com a vida, com o coração batendo. E eles utilizam também esse termo para definir a questão da doação de órgãos. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a EQM acontece durante a morte clínica. Então é importante a gente entender o que é isso. Então eles chegaram ao Conselho das Organizações Internacionais de Ciências Médicas para que as pessoas possam, para que a família possa assinar lá a questão da doação de órgãos para alguém que teve a morte cerebral detectada, tem que ter 5 itens. Perda do sentido do ambiente, ele perde completamente o sentido de onde está. A debilidade total dos músculos, não tem mobilidade alguma de músculo nenhum. Paralisação da respiração, que é mantido com respiradores artificiais, tal, para deixar o coração batendo. Colapso da pressão sanguínea, que também pode ser mantido com aparelhos. E o traçado daquele exame eletroencefalograma, né? Que quando tem vida, né? Quando ele fica linear, né? Uma linha, significa que houve a morte cerebral. E aí está apto a fazer a doação de órgãos. Como são? A gente viu o que é, né? E como acontecem as EQM. Então é isso que eu acabei de falar. A pessoa é dada como morta por alguns minutos, mas ela acaba retornando à vida, geralmente com histórias surpreendentes sobre o outro lado. A gente vai ver várias dessas histórias, que eu acho que o exemplo é melhor, né, do que a gente ficar falando. Então vamos lá. As pessoas relatam quase a totalidade. 3% das pessoas que passam só por essa experiência de quase morte é que dizem que não foi uma experiência boa, ou porque foram para lugares não muito bons, não viram coisas boas, mas a gente vai falar da quase totalidade, que são as ótimas experiências. Sensação de paz, que é aquilo que eu disse agora há pouco, serenidade. Desaparecimento da dor. A pessoa que está ali com dor, com uma doença, sofrendo, de repente ela tem essa EQM e não tem mais dor. Alteração das noções de tempo e espaço. Ela está num lugar e está no outro, não tem barreira física. Desprendimento do corpo físico e capacidade de flutuar. Foi aquilo que eu falei no início. Ele se desprende do corpo, fica ligado pelo laço fluídico, né, o cordão de prata, como a gente diz. E eles relatam terem visto tudo o que acontece à sua volta, fazendo massagem cardíaca, os médicos ali, os familiares chorando, gente até que está em outra sala e que vem, mas as pessoas vão falar, eu tô indo lá na frente. Ouve o que se passa no ambiente, viagem por um túnel e após ultrapassar a luz que tem no final do túnel, eles chegam a um ambiente paradisíaco, como alguns descrevem como sendo o paraíso, né? Tem mais. Alguns dizem que viram uma retrospectiva das suas vidas, não só dessa, como das vidas anteriores. Se encontraram com figuras espirituais ou familiares que já faleceram, às vezes são recebidos por um avô, por um pai, por um irmão, um filho. Entidades superiores de imensa bondade, eles descrevem uma bondade suprema e um conhecimento de todo o universo. Começam a entender que nós somos um. Nós somos um. Todos estamos no mesmo barco, com o mesmo fim. Eles relatam isso.
sobre o que acontece. Eles explicam algumas fases da EQM, mas no geral não existe um consenso. A visão do túnel, por exemplo, a ciência diz que pode ser a falta de oxigenação do cérebro, que acontece numa parada cardíaca, num problema que a pessoa tem ali na hora. Eles não conseguem explicar, no entanto, como as pessoas que estavam clinicamente mortas se lembram dos fatos ocorridos nos hospitais, que é isso que eu falei. Eles se lembram daquilo que aconteceu quando eles voltam dessa experiência de quase morte. Isso nem a ciência nem a medicina explicam. Mas eles dizem que a sensação de abandonar o próprio corpo, ela acontece não só quando se está perto da morte, mas com meditação, com sono ou até o corpo. Por quê? Porque essas atividades aqui, elas ativam o giro angular, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pela linguagem, pelos números, pelas recordações passadas. E a estimulação dessa área do giro angular, ela pode causar a impressão de que você está fora do corpo, aparentando ser uma viagem astral. Então essas são mais ou menos as explicações da ciência e da medicina. E o que a medicina desconhece? Por exemplo, o coma. O coma é um caso à parte, assim. O paciente em coma, ele se lembra de fatos ocorridos dentro do hospital. Quer dizer, ele está em coma, ele não tem condições ali na hora de perceber o que está acontecendo, mas ele volta do coma, às vezes coma de 3, 4, tem gente que ficou 7 meses em coma, e volta contando tudo o que aconteceu dentro do hospital. Aí eu peguei aqui uma história de um paciente que ele ficou em coma, deixa eu ver, eu não lembro se são 7 dias, 7 dias ele ficou em coma, na Holanda. Quando ele entrou em coma, a enfermeira foi no quarto e tirou a dentadura dele. Tirou a dentadura, foi lá no móvel que tinha no cantinho e guardou numa gavetinha. E ficou ali 7 dias em coma, tal. Quando ele voltou, ele falou: você podia pegar a minha dentadura? Você, mas peraí, como que você sabe que tua dentadura... Não, eu sei qual foi a enfermeira. Ele identificou a enfermeira que tinha tirado a dentadura e onde ela tinha colocado. Então, quer dizer, isso a medicina não explica. Como é que a pessoa que estava em coma, que não tinha condições de interagir, como que ela viu tudo que tinha acontecido e se lembrou desses fatos ocorridos. Mas o Espiritismo explica. Quando o paciente está em estado de coma, na verdade é um estágio que é parecido com o sono. E no sono, o espírito se desprende, se desliga parcialmente do corpo físico, né? Para que durante o sono, dependendo do grau de evolução de cada um, a gente possa estudar, se tem um grau mais um pouquinho mais evoluído, possa estudar, possa encontrar com algum familiar, possa resolver os problemas do dia. Por isso que às vezes a gente deita à noite, fala assim: nossa, eu estou tão cheio de problemas, não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Chega no dia seguinte de manhã, você fala: puxa vida, eu estou com a resposta, né? Parece que está tudo tão mais claro na minha cabeça. Quer dizer, você foi instruído durante o teu sono. Então o Espiritismo diz que o coma é muito parecido com isso. Inclusive tem no Livro dos Espíritos a questão 402, que os espíritos superiores nos dizem: durante o sono, o espírito liberta-se parcialmente do seu corpo físico. Quando dorme, o homem encontra-se momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Então, em teoria, a gente não precisa ter medo do desencarne, porque a gente morre todas as noites. Faz um exercício. Então, a gente está se exercitando para encarar o desencarne de uma maneira boa. Coma, sono profundo, espírito parcialmente liberto, aqui ó, o laço fluídico, né? Alguns falam cordão de prata, ele se liga, por isso que a gente fala que ele está parcialmente liberto.
o corpo fluídico, o corpo espiritual, ligado ao corpo físico pelo laço fluídico. E aí a gente tem os que relatam até viagens a outros planetas, a outros... Isso, que nem eu falei, dependendo do grau evolutivo de cada um. Bom, agora a gente vai para a parte que eu acho mais interessante, que são os relatos de pessoas. Alguns são conhecidos nossos, né? Outros são... Eu procurei pegar mais aqui da parte do Brasil. O Lars Grael, acho que a maioria aqui se lembra ele é um iatista, medalhista olímpico. Ele estava velejando em 1998, quando ele sofreu um acidente, ele foi atropelado por uma lancha. Aqui é o momento do socorro dele, mania de jornalista fica pegando imagem. Ele sendo socorrido, precisou amputar uma perna, ficou muito mal, ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Numa delas, que ele teve ainda na ambulância, ele relatou depois, quando ele se recuperou, que ele levitou sobre o corpo dele, viu tudo, viu o socorro, acompanhou tudo que estava acontecendo, e que ele sentiu uma sensação de paz tão grande, não sentia dor, não sentia nada, que ele falou que se ele tivesse desencarnado ali, ele não ia nem querer voltar. Então esse é o relato do Lars Grael. Dr. Eben Alexander, em 2008. Esse caso é interessante porque ele é um médico. São todas pessoas que ainda estão vivas, tá? Esse é um neurocirurgião americano. Ele nunca acreditou em vida após a morte. Nunca. Só que ele teve uma meningite bacteriana, ficou em coma por 7 dias. E depois que ele voltou, ele disse que ele foi primeiro para um lugar escuro, lamacento, não era nada bonito, mas foi rapidamente levado para um vale cheio de flores e borboletas. E aí nesse vale, cheio de flores e borboletas, ele disse que ele viu um espírito lindo que era em forma de uma mulher. E que disse para ele o seguinte: você vai ser amado para sempre, não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. E ele voltou, saiu do coma, e agora ele é categórico. Existe vida após a morte. Médico que não acreditava. Esse caso é muito bonitinho também. Virou um filme. Colton Burpo. É esse garotinho aqui, ó. Essa foto é atual, mas ele tinha 4 anos. Na época que tudo isso aconteceu, em 2003. Ele teve, eu não sei qual foi a doença dele aqui, passou por uma cirurgia devido a uma apendicite aguda. E ele ficou muito mal, foi uma cirurgia muito delicada. E no meio da cirurgia, ele simplesmente ligou parcialmente, diz que foi para o paraíso, que ele fala assim: eu fui para o paraíso. E lá o avô dele desencarnou, tinha desencarnado já havia um tempo, e ele conversou com o avô dele, e ele se encontrou com uma garotinha que falou pra ele: eu sou sua irmã. Ele falou: mas a minha... porque ele tinha já a irmã dele, é maior que ele, esse aqui veio depois. Mas a minha irmã, né, não, eu sou a sua irmã que não chegou a nascer. A mãe dele teve um problema durante a gravidez, engravidou de uma menina e teve um aborto espontâneo. E ela falou: eu sou a sua irmã. E deu um abraço, os dois se abraçaram. Era uma cena muito bonita, né? Pra quem assistiu o filme deve estar lembrando disso. O céu existe, né? O céu Deixa a dica. Eu tenho dica no final. E ele falou uma coisa interessante. O que o povo fica fazendo lá no céu, né? No céu todo mundo trabalha. Ninguém à toa. Todo mundo trabalha. Cada um tem uma coisa pra fazer. Ele tem 24 anos. E ele viu anjos. Só que ele disse que os anjos não tinham asas. Eram anjos diferentes. E até uma parte engraçada do filme, que ele gostava muito daquela música Will Rock You. Não sei se vocês sabem que música Queen, é. né? Queen.
Isso. Aí ele pediu para os anjos assim, gente, canta comigo Will Rock You. E os anjos começaram a rir e não paravam de rir. O menino, nossa, mas até aqui no céu estão rindo de mim, né? E ele se encontrou com Jesus. Quando ele voltou, ele definiu como era o rosto de Jesus. E segundo o que ele falou, Jesus era assim. Não esse loiro, de olho azul, né? Na verdade faz mais sentido um Jesus assim, para a época, né? Do que um alemão, um holandês, Então, esse filme é muito bonito. Depois no finalzinho eu vou falar para vocês. E o mais interessante é que o pai desse menino era um pastor de uma igreja. E quando ele retornou, que o menino estava bem, ele contou para o pai, contou para a mãe, e houve aquele, né, impacto. Não, mas como? O pai dele era evangélico. Isso, um pastor evangélico. E ele falou, pai, eu conversei com o vovô. Aí o pai saiu correndo, isso aqui é uma cena do filme. Pegou uma foto do avô e falou, você conhece? Ele falou, é esse. Foi com ele que eu conversei. E falou da irmã para a mãe. Só que a mãe nunca tinha contado que ela tinha perdido um filho. Isso era meio que tabu na família. E ele contou para a mãe, então eles passaram a acreditar. Agora imagina, né, pastor evangélico acreditando em vida após a morte. É muito bonito esse filme, no finalzinho vou falar para vocês. Essa também ela é perto de risco. O coração dela parou por alguns minutos, teve manobra de ressuscitação e ela conta que ela saiu do corpo, passou pelo túnel. No final do túnel tinha um lugar lindo e cheio de gente. Só que aí uma voz falou para ela, você precisa voltar. Você ainda tem que criar os seus filhos. Essa é a tua missão. Então você precisa voltar. E ela sentiu assim como se tivesse sido puxada e voltou pro corpo dela. Corpo físico, uma gaúcha. Arquiteto, Edival Paleta também, brasileiro. Ele ficou inconsciente durante um banho. Alguns lugares têm esse aquecimento com gás, né? A gás, a gente viu várias tragédias aí. E no apartamento onde esse arquiteto morava, tinha também. E houve um vazamento de gás, ele perdeu os sentidos e caiu no banheiro. E ele disse que ele saiu, né? Saiu do corpo, passou pelo túnel. A primeira pessoa que ele encontrou foi a mãe dele. A mãe dele tinha desencarnado fazia 3 anos. A mãe dele falou para ele assim, você tem que ir embora, que aqui não é o seu lugar. Aí ele falou assim, mãe, isso aqui é maravilhoso. Eu quero ficar. Você tem que ir embora, porque aqui não é o teu lugar ainda. Mãe, me deixa ficar. Aí ela vai embora. Aí ele falou assim, a minha mãe, aquelas italianona brava, ele conta isso no relato, aquelas italianona brava, ele falou assim, eu vou sair daqui, senão eu vou apanhar, vou fazer feio aqui em cima. E voltou pro corpo. Aí ele disse que ele viu a mulher dele e o vizinho dele quebrando a porta, arrombando a porta do banheiro, retiraram o corpo dele, puseram em cima da cama para fazer as manobras de ressuscitação. Ele lembra de tudo, ele viu tudo. Então, um relato bem interessante também. Essa aqui é uma jornalista, 1974, brasileira também. Na verdade, aconteceu com a mãe dela, mas ela que faz as palestras e ela fala sobre a mãe. Eu não achei foto da mãe, então coloquei foto dela mesmo. Só que o nome dela é Vera. Ela passou 3 meses em coma e ela falou que ela se via no quarto do hospital com todo mundo em volta. Os médicos chegando, o enfermeiro, todas aquelas... Durante 3 meses ela falou que ela viu tudo, ela acompanhou tudo que estava acontecendo. E aí, olha só, ela disse que foi ao paraíso, né, como eles dizem, e que ela fez um acordo de que ela viveria mais 20 anos. Isso aconteceu quando ela ficou mal desse jeito, foi 17 de outubro de 1974. Só que aí ela fez um acordo e permitiram que ela vivesse mais 20 anos. 20 anos depois, em 1994, em abril, ela começou a se sentir mal, começou a ficar doente. E às 5 horas
da madrugada do dia 18 de outubro de 1994, ou seja, 1 ano e 1 dia depois do acordo que ela tinha feito, ela desencarnou. Então isso, essa jornalista que também não acreditava, ela conta hoje em vários locais. E o nosso querido Divaldo Pereira Franco, aconteceu em 1985, ele ia fazer uma conferência em Salvador, e aí o espírito amigo falou pra ele, olha, você vai passar mal, você pode... Aí ele disse que ele se viu fora do corpo e ele lembrou de uma afirmação que a Joana de Ângeles tinha feito pra ele, que no dia que ele perdesse a consciência e encontrasse com ela, ele estaria passando pelo fenômeno biológico da morte. Aí ele disse que ele olhou em volta dele e falou, deixa eu procurar, né, pra ver se eu tô desencarnando ou não. E ele encontrou a mãe, não encontrou a Joana de Ângeles, ele viu a mãe dele. Aí ele perguntou pra mãe, mãe, eu já morri? A mãe respondeu, ainda não. Seus amigos espirituais dão-te uma moratória, tu viverás um pouco mais. E aí ele perguntou para a mãe, quanto tempo? Ela respondeu, não sei. Aí ele voltou ao corpo. Então ele também teve uma... E ainda está aí. E ele está aí ainda, né? E teve uma experiência de quase morte. Bom, então como eu tinha falado, apenas 3% das pessoas que viveram essa experiência dizem que não foi muito boa. Mas, o que tem de bonito nisso e o que tem de importante, por que eu quis falar sobre esse assunto? A maioria, 97%, né, diz que depois que voltaram da experiência de quase morte, eles têm um novo sentido para a vida. Sentem uma oportunidade de mudança, que foi concedida a eles, mais uma oportunidade de mudança, mais do que a gente já tem, né, todos os dias, em todos os momentos. Perda do medo do desencarne. Vários deles falam, não quero voltar, se desencarnar foi isso, deixa eu ficar quieto. Bondade e amor ao próximo. Aceitam-se mais a si mesmo e também aos outros. Abrem-se à religiosidade, seja ela qual for. Né? A pessoa fica mais religiosa, acredita muito mais. Mais serenas, confiantes e dão mais valor às coisas simples. Então a gente percebe que há uma mudança muito grande de vida da maioria das pessoas que volta dessa experiência. Então não é por acaso. Né? Bom, agora eu vou dar dicas de livros e filmes que eu também pesquisei. Vida Depois da Vida. Depois, se vocês quiserem, até passo para vocês. Todos esses são livros e são filmes também. O Céu Existe Mesmo. 90 Minutos no Paraíso. É muito bonito esse filme também. Uma Prova do Céu. Milagres do Paraíso. O Céu é de Verdade e Salvo pela Luz. Eu vou, antes de deixar a mensagem final para vocês, eu queria dizer que esse tema, a experiência de quase morte, no início assim pode parecer meio esquisito, mas é mais uma das provas que a gente tem de que a vida não acaba no desencarne, de que a gente precisa realmente acreditar nisso, que nós temos todas as chances de melhorar, de crescer, de evoluir espiritualmente, que a gente tem todos os motivos para acreditar nisso. Né? Quantas pessoas que chegaram para dizer, olha, existe vida depois da morte. Nada é por acaso, nada. Nem as coisas ruins, nem as dificuldades, nem o sofrimento e nem as coisas boas. Ou vem por merecimento, ou porque a gente tem que passar por isso. Né? Então é um tema que me toca realmente. Eu queria deixar uma mensagem para vocês, para que a gente possa pensar um pouquinho mais nisso tudo. Eu vou ler porque não dá para ficar decorando, mas é uma mensagem muito bonita. Cada novo dia é uma nova chance de recomeçar. Não inicie um novo dia juntando as peças quebradas de ontem. Ao acordar de manhã, deseje um ansioso,
pensando no futuro distante e se atrapalhar com as coisas que precisa logo que acordar e tome um bom café da manhã. Escute a música que você gosta enquanto toma banho. Pense com determinação em todas as tarefas que você tem a cumprir no dia. Enfrente-as com ânimo e disposição. Mantenha-se entusiasmado. Não deixe que as preocupações, a angústia ou a ansiedade tomem a sua consciência. Pense nos problemas, sim, mas pense em como resolvê-los, pois de nada adianta apenas ficar remoendo as preocupações e aquilo que lhe traz infelicidade. A vida é muito curta e cada dia que perdemos paralisados diante do medo é outro que perdemos no futuro, tentando recuperar o tempo. Ontem podem dar certo hoje. Depende muito de nós. Pensemos positivo, hajamos de modo construtivo, busquemos soluções e não nos apeguemos aos problemas e tristezas. Sigamos em frente e façamos hoje o que é preciso ser feito. A gente pode muito. Muito obrigada, meus irmãos.